tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Mais uma vez, amados irmãos e queridos ouvintes, quem vos fala aqui é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E hoje são dia 28 de dezembro de 2021, terça-feira. E hoje eu vou trazer o 55º estudo na Bíblia, todo no livro de Isaías, no Antigo Testamento. E para dar início a esse trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão 422, mas antes eu vou pedir para os amados ouvintes, os irmãos de outras denominações e também os ouvintes que estiverem gostando dos estudos, das pregações, aperta o dedinho aí no sininho do lado direito e esquerdo, né? Vai no canal no YouTube do irmão Zito Limoeiro, bota separado, e em cima coloque todo, e do lado esquerdo coloque o dedinho no gostei, se está gostando. E pode também fazer seus comentários. Amém? Para dar início, vamos louvar o hino do cantor cristão de número 422, tem como título Trabalho Cristão, que nos diz assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. E para a nossa reflexão, da amada igreja e dos ouvintes, eu vou deixar todo o Salmo 122, que nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho
de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Este foi todo o Salmo 122, do versículo 1 até o versículo 9, e que o nosso Deus nos abençoe. Agora vamos, amados irmãos e queridos ouvintes, ao 55º estudo no livro de Isaías, todo no Velho Testamento. Primeira pergunta: de quem Isaías era filho? Resposta: letra A, de Queros. Letra B, Zacarias. Letra C, Ezequias. Ou letra D, Amós? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, Amós, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1 e o versículo 1, que nos diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Segunda pergunta: quantas asas tinham os serafins na visão que Isaías teve do Senhor? Resposta: letra A, 10 asas. Letra B, 8 asas. Letra C, 6 asas. Ou letra D, 4 asas? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu 6 asas, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 6, e o versículo é o de número 2, que nos diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriram seus rostos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voaram. Terceira pergunta: destes nomes, Isaías não citou. Qual desses nomes Isaías não citou o menino que nasceria? Letra A, resposta. Letra A, príncipe da paz. Letra B, incomparável. Letra C, conselheiro. Ou letra D, maravilhoso? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, incomparável, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo de número 6, que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Quarta pergunta: segundo Isaías, o que permanece para sempre? Resposta: letra A, as 12 pedras das tribos de Judá. Letra B, o sol e a lua. Letra C, o mar e a terra. Ou letra D, a palavra de Deus? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, a palavra de Deus, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo de número 8, que nos diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Quinta pergunta: o profeta Isaías
conta uma parábola comparando Israel a qual plantação? Resposta: letra A, a um olival. Letra B, a um milharal. Letra C, a uma vinha. Ou letra D, a um algodoal? Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, a uma vinha, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 5, e o versículo é de número 1 ao número 7. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Como essa pergunta vai do versículo 1 ao número 7, os irmãos confiram aí, no capítulo 5 de Isaías, do versículo 1 até o número 7. Sexta pergunta. Qual capítulo de Isaías fala sobre a redondeza da terra? Letra A, no capítulo 40. Letra B, no capítulo 44. Letra C, no capítulo 56. Ou letra D, no capítulo 63. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, no capítulo 40, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 40, e o versículo é o de número 22, que nos diz assim: e ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Então, quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Isaías? Que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, com águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Letra B, no capítulo 41, versículo 4. Letra C, no capítulo 40 e o versículo 27. Ou letra D, no capítulo 41 e o versículo de número 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 40, e o versículo é o 31. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Isaías? Que ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Resposta. Está escrito no livro de Isaías. Letra A, no capítulo 42, versículo 4. Letra B, no capítulo 41 e o versículo 10. Letra C, no capítulo 43 e o versículo 3. Ou letra D, no capítulo 42 e o versículo 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 41, e o versículo é o de número 10. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Isaías? Que nos diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se comprasse a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 8. Letra B, no capítulo 41 e o versículo 19. Letra C, no capítulo 42 e o versículo 1. Ou letra D, no capítulo 42 e o versículo 13. Qual dessas letras é a resposta correta?
Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. 10ª pergunta. Onde está escrito estes 2 versículos no livro de Isaías, que nos diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Isaías, no capítulo 43, e os versículos são o de número 5 e 6. Letra B, no capítulo 44, e o versículo 7 e 8. Letra C, no capítulo 44, e o versículo 9 e 10. Ou letra D, no capítulo 43, e os versículos são o de número 10 e o número 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Isaías, no capítulo 43, e os versículos são o de número 10 e o número 11. 11ª pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Isaías, que nos diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Resposta. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, o versículo 13, letra A. Letra B, no capítulo 43, o versículo 18. Letra C, no capítulo 43 e o versículo 20. Ou letra D, no capítulo 43 e o versículo 23. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 43, e o versículo é o de número 13. 12ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Isaías, que nos diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 54, e o versículo é o de número 4. Letra B, no capítulo 53, e o versículo é o de número 5. Letra C, no capítulo 53, e o versículo é o de número 10. Ou letra D, no capítulo 54, e o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, no capítulo 53, e o versículo é o de número 5, respondeu corretamente. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o 55º estudo, todo no livro de Isaías, no Velho Testamento. Eu espero que os irmãos estejam gostando dos estudos. Eu vou trazer, já estou preparando uma nova pregação, né? Mas que não seja muito longa, para que os irmãos às vezes não se cansem e escutem mais a palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas. E vocês que estão aprendendo com o irmão Zito um pouco, que eu sou um simples servo do Senhor, bem pequenininho, e eu quero ser um dos menores na casa do nosso Deus, porque é assim que ele se alegra lá no alto dos céus. Então, eu peço a vocês que não guardem para si, amados irmãos, repassem esses estudos, alguns versículos, para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu libertador e salvador das nossas vidas. Eu não gravei um vídeo antes do Natal, que a minha filha que faz esse vídeo, que edita tudinho, ela não estava comigo. Estava na casa da avó, passando o Natal lá, com a sua irmã e suas tias, na casa da família dela, por parte da mãe dela. Que o nosso Deus nos abençoe, todas as denominações, a igreja da face da terra, não é?
a qual Jesus vem buscar pela segunda vez e única e segunda vez, que nós possamos estar preparados para o dia do Senhor, para a segunda vinda, quando Deus escrever o último nome lá no livro da vida, lá no alto dos céus, para dar autoridade e dizer: vai, meu filho, buscar a igreja, porque o livro já está completo. E esperamos que todos os irmãos estejam preparados. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, vou deixar o versículo, como sempre, um dos mais lidos na Bíblia, que é lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é a palavra de Jesus. Ele disse assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro meio, não tem outro caminho. O caminho é aceitando a Jesus Cristo como seu libertador e salvador. Que nosso Deus nos abençoe nessa tarde, desse dia 28 de dezembro de 2021. E que Deus abençoe todos os irmãos e todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém.